Olá, olá pessoal, tudo bom? Bem, Vitor Rosetti de novo. Vamos dar sequência ao projeto do Pong, tá? E nesse projeto a gente precisa fazer alguns passos ainda nessa área, tá? O primeiro passo que a gente vai fazer é a questão de colocar um material nessa bola de forma que ela se torne física, tá? Então a gente vai adicionar um material nessa bola que de forma que a gente consiga utilizar ela como um objeto físico, tá? E como que eu vou fazer isso? Bem, eu vou fazer isso da seguinte maneira, tá? Eh, Vou chegar aqui e vou fazer aqui no project, né? Vou fazer aqui em assets uma pastinha, tá? É bom sempre organizar isso antes, não organizem depois do seu projeto, tá? Sempre se organizem previamente, porque isso pode gerar um mega problema. Então, botão direito, eu vou colocar aqui Create e vou colocar Folder. Com isso, eu vou colocar o nome aqui, Imagens ou Images, do jeito que se vocês preferirem, né? Pode ser em inglês, pode ser em português, tá? Tanto faz, aqui não vai ter problema nenhum. Dentro dessa pasta, vai ter uma pasta Materials depois. A gente vai utilizar isso em um segundo momento, né? Mas para cá, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um Create Folder Materials. Materials, tá? E aí, dentro do Materials, eu vou botão direito, Create, e agora a gente vem aqui, ó, Physics Material. Physics Material. Esse daqui. Vou dar o nome de borracha, que eu quero simular uma borracha. E agora eu vou configurar esse material. Tá vendo? Veja que esse material ainda não foi aplicado aqui, ele não vai se encontrar aqui de cara. Ele só está dentro da pasta, dentro do project, né? E eu vou pegar aqui, ó, fricção dinâmica 0, fricção estática 0, bounciness 1, que é o máximo. Esse aqui é mínimo, esse aqui é máximo, tá? Dessa forma, eu criei um material que vai permitir essa bolinha aqui quicar, tá? Ela simular a borracha. E como é que eu adiciono esse material nessa bolinha, tá? É bem simples. É você pegar esse material e arrastar aqui para ela, ou arrastar aqui para ela, tá? Qualquer um dos lados vai funcionar. E eu solto aqui e pronto. Ela vai ser adicionada aqui ó, no Collider, estilo borracha. Só que até aí, se eu der o play no jogo, tá? Não vai acontecer nada. Você pode dar o play aí, vocês vão ver que o game, a bolinha vai ficar parada. Ó. Então o material não está servindo de nada até esse momento. Mas, ainda com parte do processo, ainda com essa importância, né? Coloca, né? Clica na bolinha, seleciona ela, e a gente vai adicionar um componente, né? Tudo que é adicionado aqui é chamado de componente especial. A gente vai procurar aqui, ó, rigid body, tá? Rigid body. E aí pronto. E até eu vou deixar marcado aqui gravidade e olha só o que vai acontecer com a bolinha agora. Olha, ela está quicando. Então eu adicionei o material de borracha e adicionei a física de gravidade para ela. Então, tendo isso, agora ela vai ficar quicando eternamente, tá? Como ela está sem fricção, né, sem atrito, ela só vai aumentar, né, o processo da bolinha, e esse é o nosso intuito. O jogo Pong, o intuito é que a bolinha, cada vez que ela bate, ela ganhe velocidade, né? Ela vai ganhando velocidade de pouco a pouco, para exatamente tornar mais difícil o jogo, né? Vejam que ela está aumentando aqui a altura, ó, vai chegar da base, ela vai encostar daqui a pouco aqui no topo
e ela já vai começar a bater no topo e ser quicada para baixo, tá? Ó, bateu no topo, foi quicado para baixo. Então ela vai reagir tanto ao topo quanto à base e ela vai aumentando essa velocidade aqui até ela começar a ficar muito rápida, tá? Então, basicamente, eu vou pausar agora, tá? E aí, agora que é o ponto principal para a gente poder começar a programar esses processos. Então, primeira coisa, eu vou programar a bolinha, tá? Vou programar a bolinha. Eu vou chegar aqui e vou falar primeiro, eu vou te desabilitar a gravidade, tá? Então, clico na bolinha, vou aqui no Inspector. Se eu rolar aqui para baixo, ó, vai ter aqui, ó, Rigid Body. E aí vai ter uma opçãozinha Use Gravity. Eu tirei, tá? Eu não quero que ela use gravidade, exatamente porque senão ela vai atrapalhar o meu jogo nesse sentido. E aí, qual que é o segundo ponto que eu vou fazer, tá? Qual que é o segundo ponto que eu vou fazer? O segundo ponto é criar um script. Então, eu venho aqui em Project, venho aqui em Assets, e aí eu vou criar uma pastinha também chamada Scripts. Então, ó, Create, Folder, Scripts, tá? Dou 2 cliques, e agora, botão direito, Create, e aí eu venho procurar aqui em Scripting. Primeiro, Mono Behavior Script, tá? E agora eu vou dar um nome para ele. Esse nome eu vou colocar aqui, bola, tá? E aí, para acessar, posso dar mais um Enter, ou 2 cliques aqui na bola, e tá tudo perfeito. Ele vai abrir o Visual Studio, dessa forma assim, tá? Então, conseguimos criar um script, ainda não aplicamos na bolinha, mas a gente vai utilizar ele muito bem nesse processo. Então, para esse script, vamos explicar ele, vamos trabalhar com ele, né? O primeiro passo é entender o seguinte, como ele funciona. O script do Unity, ele trabalha com a, ele trabalha com a parte assim, são duas funções principais, void start e void update. Tem outras sim, mas essas são as principais que você vai ver em todo script que vai abrir. Todo script do Unity abre com essas duas primordiais. Void start é um código que vai executar somente uma vez. Quando esse script for chamado a primeira vez, ele executa e para de executar. Tá? É uma função que a gente vai fazer e que a gente vai atuar nele agora. E o void update é uma função que todo o código que estiver aqui ele é atualizado por frame. Ou seja, se o computador tiver 60 frames por segundo na tela, ele vai se atualizar 60 frames por segundo. Cada frame ele atualiza. Se ele não, se ele for 144, né, por exemplo, um monitor 144 Hz, né, ele vai atualizar 144 vezes por segundo, tá? Então, isso ele acompanha exatamente para que não fique um jogo legado, um jogo é, meio que lento, né, estranho no seu computador. E aqui mesmo, esses códigos aqui, eles falam, ó, ele fala exatamente o que é essa função, tá? Ele fala, ó, aqui, ó, atualizado a cada frame, tá? Bem, nesse sentido, tá? Que nós vamos utilizar aqui? Primeira coisa, eu vou criar uma variável, tá? Uma variável, vou até colocar aqui, ó, public int velocidade igual a 10. Tá? Vou inicializar ela com 10, tá? E isso vai ser para adicionar a velocidade na nossa bolinha. Segundo ponto, eu vou aqui dentro do void start, tá? Dentro do void start. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, float x igual a random.range 0,2 igual a 0, 0, opa, 1, menos 1, 2 pontos, 1, ponto, vírgula.
tá? O que que é isso? Tá? Isso daqui não é nada mais, nada menos do que um if. É um if de um formato especial de if, tá? Ele está falando o seguinte, eu vou fazer randomizar um valor de 0 a 1, tá? Lembrando que esse range aqui ele é exclusivo no final, então aqui se eu colocar 100, ele vai randomizar de 0 a 99. Se eu colocar 1000, de 0 a 999, por aí vai. Então, se eu colocar 2, ele vai pegar o 2, diminuir 1, então ele vai entre 0 e 1. Se o resultado disso for igual a 0, essa perguntinha aqui serve como if, se for igual a 0, ele vai adotar o valor menos 1 para x. Se não, ele vai adotar o valor 1 para x, tá? Então, esse é o processo. Essa é uma forma mais fácil de escrever o if. Então, eu vou chegar, vou fazer aqui uma Ctrl+C, Ctrl+V, mágica, e vou fazer a mesma coisa para o Y, tá? E, logo embaixo, eu vou fazer assim, ó, get component rigid body como uma função, ponto, linear velocity, lembrando, linear velocity é para a versão 6 do Unity, tá? Versões anteriores é só o ponto velocity, tá? E eu vou fazer aqui, ó, igual new vector 2, vector 2, e no vector 2 eu tenho x e y, tá? Eu tenho x e y, x, vírgula y. E basicamente era o que eu iria colocar, x e y, que são esses dois valores. Só que isso vai ficar muito devagar, por isso eu criei a velocidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, velocidade vezes x, depois velocidade vezes y, tá? Y. Qual é o intuito desse código? Bem, o rigid body é o corpo físico do objeto, ou seja, a bolinha ela vai ganhar um corpo físico para que eu possa aplicar força nele, ou sofrer força. Né? Por exemplo, a gravidade. A gravidade é uma força. Por que que os outros objetos não caem? Exatamente porque eles não têm corpo físico. Eles têm um colisor, mas eles não têm um corpo que permite a aplicação de força diretamente, tá? Eles vão ficar estáticos ali. Esse aqui não, ele vai reagir, tá? Vai sempre reagir às forças necessárias. Opa, vou colocar aqui na bolinha, tá? Nas forças necessárias para que a gente possa simular algo realista, um mundo realista, tá? E o que eu estou fazendo naquele código ali é basicamente randomizar uma força, randomizar uma direção dessa força, pensando se ele vai para a direita, se ele vai para a diagonal para cima, né? Para a diagonal esquerda, diagonal para baixo, diagonal direita, tá? Então é exatamente para ele poder ir para um dos lados, randomizar esse processo, tipo um totó, pimbolim, né? Futebol de mesa, onde você joga a bolinha no meio e ela vai para um lado, tá? Então, nesse processo, eu estou randomizando o x e o y dessa força. E aí eu faço o seguinte, olha, a velocidade linear da bolinha, que é exatamente para ela começar a ser direcionada para um lado, vai receber o x vezes a velocidade e o y vezes a velocidade. Com isso feito, se eu salvar, eu volto para cá, deixa ele recupera, ele tem que recuperar fazer a compilação do script. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma coisa, eu vou pegar o script, tá? E vou jogar em cima da bolinha. Então, vou colocar aqui, ó, bola. E aí, se eu olhar aqui para baixo, ó, ele vai estar lá. Ele apareceu agora, tá? E aí eu vou dar um play para ver como é que está saindo o game nesse sentido. Olha lá. Então agora a minha bolinha está quicando e sendo direcionada para um dos lados. Vou clicar aqui, ó, e vou dar o play.
Ó, foi para a direita, esquerda, esquerda de novo, esquerda superior. Tá vendo? Então ele vai randomizando esse lado para ele poder sair e gerar realmente o jogo, né? Não ter aquela questão que ele só vai para um lado, né? E aí fica meio roubado o jogo, tá? Então, criamos o nosso primeiro script, tá? Nosso primeiro script. Utilizamos ele, isso aqui só acontece na primeira vez, ou seja, isso acontece quando ele chama a bolinha, chama o jogo, ele faz isso uma vez e para. Ele não fica aplicando mais força além do que a bolinha, o kick da bolinha. Dali para frente é só o kick da bolinha que vai aumentar essa velocidade. Isso aqui é só para ele dar um empurrãozinho e colocar ele para rodar, tá? Então, temos esse primeiro processo, esse primeiro passo aí do script, e agora a gente vai programar os scripts que vêm dos pads, né? Das, da, da- dos, das partezinhas aqui que vão se mexer para a gente poder realmente ter uma interação do player, né? Do usuário quanto a isso. Bem, então para isso é a mesma coisa. Dentro da pasta scripts, aqui ó, estou dentro da minha pastinha scripts, botão direito, venho aqui create. Uma vez que você criou aqui ó, um script, tá? Um monobehavior script, vindo aqui no scripting, ele fica gravado aqui em cima, ó, que facilita bastante, tá? Então eu vou clicar aqui já direto e agora eu vou colocar aqui, ó, jogador 1. Sempre criem scripts sem espaço, não comecem com número, tem que começar com letra, tá? Seguindo os padrões de programação, de criação de variáveis, que é extremamente importante, tá? Para evitar problemas. Então, sempre que criar o script, faça ele da maneira correta, né? Os nomes. Se você quiser colocar um separado aqui um do outro, você faz o snake case, né? Que é colocar um underline e um é aceito também, não tem problema nenhum, tá? Eu prefiro colocar tudo juntinho e beleza. Então vamos lá, vamos importar ele, vamos abrir esse script, tá? E agora a gente vai desenvolver o script do player, né? Do player. E como que vai ser esse script? Nesse script aqui, a gente vai trabalhar no void update. No void update. Eu vou chegar aqui, vou colocar assim, ó. If input ponto get axis raw vertical maior que zero, eu vou fazer o transform ponto translate zero 0.1f 0. O que é isso? Bem, input é uma forma que o Unity fez para unificar todos os comandos. É, como esse jogo ele pode ser jogado no computador, pode ser jogado no videogame, pode ser jogado no celular, você pode criar um set de comandos que ele vai automaticamente configurar e facilita o processo de você, né, utilizar isso dentro de qualquer hardware necessário, tá? Então o Unity é que se vira com a questão das teclas, do que você vai apertar, do que você vai fazer com esse Axis, tá? E o input é a biblioteca que traz isso tudo, que faz esse processo facilitar o processo, né? Então, dessa forma, o que acontece? Se ele for maior do que zero, tá? Ou seja, se eu tiver tipo um manetezinho de jogar ele para cima,
Se eu tiver aqui o AWSD, se eu apertar W, por exemplo, para ele andar para frente, setinha para frente, e ele vai andar, isso ele vai detectar isso como se fosse um axis, né, um eixo, e vai falar, olha, isso está acima de zero, então eu vou começar a andar. Quando está zero, ele está no neutro. Se ele estiver para baixo, ele vai ficar com -1, tá? Então, para cima é +1, para baixo -1, tá? E aí, se ele fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o transform.translate. O transform.translate é uma forma de você movimentar os objetos de um lado para o outro sem, sem ter sem teleportar eles. Imagina que eu estou movendo aqui meu mouse, ó, ele está se mexendo. Você consegue ver ele sair daqui, ó, e ir até o outro lado, ou seja, é como se você conseguisse enxergar todo esse caminho em azul aqui, ó, até esse lado. Então você vê ele trafegando por isso tudo. Se eu uso o Translate, você vê isso tudo. Se eu não uso, é como se ele sumisse daqui, teletransportasse para o outro lado, o que não é legal. Não nesse caso. A gente tem sim casos que a gente vai ter que utilizar ele logo logo. Então, só para mostrar como é que ele está funcionando, eu vou salvar isso, tá? Salvei. Então, Ctrl S para salvar, você vai ver. Se tiver um asteriscozinho aqui, é porque ele não está salvo, tá? E aí, eu vou pegar e fazer a mesma coisa. Pegar e jogar aqui, por exemplo, no pad esquerdo. Vou colocar ele como player 1. Beleza. Então, vamos lá, vamos jogar. E aqui, ó, ele pode subir eternamente. Nesse momento, eu estou colocando ele para subir eternamente. Tá? Ele não desce, ele não faz nada, ele só vai subir, que é o comando dele. Tá? É o comando dele. Ó. Eu vou subindo com ele, subindo, 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 quanto for necessário. Tá? Então, dessa forma, né? Dessa forma, o que acontece? Eu acabei de criar e controlar ele com essa parte. Esse vertical, ele está sendo controlado ou pelo WS ou pela setinha para cima e para baixo. Então, ele permite os dois, tá? Permite os dois. Bem, vamos fazer alguns detalhes a mais aqui, alguns complementos a mais, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento desse pad. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte: eu vou voltar lá no Unity e vou verificar qual que é a altura máxima que esse pad pode ir. Tá? Então, eu vou verificar aqui, ó, chegar até pertinho aqui, né? Beleza, ó, já está legal, ó, daqui a bolinha não passa e tal. Beleza, então a altura máxima que ele pode ir vai ser 3,24. E a altura mínima, vamos ver, 1,39. Tá? Então, beleza, eu tenho aqui as duas alturas estruturadas. Então, 3,24, 1,39. O que eu vou fazer aqui? Bem, nesse caso, eu vou fazer o controle superior, porque ele está subindo, eu tenho que falar, ó, se chegar, enquanto for abaixo de 3,24, você pode subir. Depois dessa altura, você não sobe mais, senão você vai ultrapassar minha cena. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um parênteses aqui, mais um parênteses aqui. Vou colocar um e, porque é um complemento do if. E vou colocar aqui, ó, mais um case, que eu vou falar assim, ó, e transforme ponto position ponto y for menor que 3,24f, tá? Então, só para deixar claro, o transform ponto position é a posição dele, foi o que a gente fez aqui, a gente jogou lá para cima, ó, ele vai mostrar na posição dele qual que é a, a altura, né? E eu falo, enquanto y desse objeto for menor que 3,24, ele continua a subir, ele pode continuar adicionando isso para subir. Aí, duas coisas. O F aqui é de float, então é importante a gente colocar o F
para ele não confundir com double. Ele gera muito problema com isso, que o Unity trabalha a maior parte das funções tudo com float, tá? É, e a segunda coisa, né, que aqui é esse complemento aqui, esse E comercial duplo, é que isso tem que acontecer e isso tem que acontecer, os ambos têm que ser verdade, para que esse processo aconteça, tá? Então, dessa forma, eu vou conseguir subir e barrar ele ali. Então, deixa eu salvar aqui de novo, mostrar para vocês como é que vai ficar, tá? Deixa o Unity carregar. Então, ó, maravilhas. Agora eu aperto, ele não passa daqui. Eu estou apertando, ele não vai passar dessa área, ele não consegue. Claro que eu não consigo descer com ele, né? Porque eu ainda não fiz esse comando. Mas ele foi lá e bloqueou o espaço para cima, tá? Vamos fazer então agora a mesma coisa para baixo, tá? Então eu vou fazer o mesmo processo, só que eu não vou fazer um outro if, eu vou fazer aqui um else if, tá? Vou aproveitar essa base aqui. Se você está começando, não faça isso. Não dê esse Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Utilize ele manualmente, digite tudo, para que você grave os comandos, para você grave todo o processo que está sendo feito, tá? Aqui, ó, enquanto o vertical for menor do que zero, ou seja, está descendo, e a posição for maior do que, deixa eu lembrar de novo qual é a posição que temos ali, menos 1,39, se eu não me engano. Isso aqui. Vamos lá. 1,4 está ótimo. Ó. Menos 1,4. Então, enquanto isso for maior do que menos 1,4, tá? Eu vou fazer o quê? Mesmo comando daqui. Só que agora, ao invés de 1, eu vou menos 1. Né? Ou seja, esse comando sobe, esse comando desce. Então, eu vou pegar aqui agora, testar. E agora eu tenho, ó, bloqueio embaixo, bloqueio em cima, bloqueio embaixo, bloqueio em cima. E é isso aí. Agora eu posso mover, tá? O meu processo para poder defender a bolinha. Aí, ó, defendi a bolinha, tá? Nessa parte. Bem, só para deixar claro por que eu não fiz com dois ifs, porque aqui ele se torna mais eficiente. Se ele entrar nesse primeiro, ele não executa o segundo. Afinal, ou eu estou subindo ou eu estou descendo. Eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo. Então, se os dois não podem acontecer ao mesmo tempo, eu uso o if e o else if. Tá? Ok, vamos salvar isso aqui, deixar tudo salvo. Agora, tá? Agora é importante ver o seguinte. Agora a gente precisa criar o código para o segundo pad, tá? A gente precisa criar para o segundo pad. Como que a gente vai fazer isso? Bem, no meu caso, eu vou facilitar aqui, mas também para mostrar algumas coisas importantes, tá? Eu vou só copiar esse código, vou colar ele, tá? Colei ele aqui. Só que aqui, ó, nós temos um problema. Na hora que eu abrir ele, ó, jogador 2, eu tenho que alterar aqui também, ó, tá? Eu tenho que alterar aqui também. Ele já alterou automaticamente para mim o nome, ó, de jogador 1 para jogador 2, o que é bom, porque você não pode ter o nome igual, mas você tem que alterar o nome da classe também, tá? Isso é importantíssimo. E aí, feito isso, se eu jogar isso aqui agora no pé direito, tá? E mandar rodar, agora os dois sobem e descem com o mesmo comando. Não é o que eu quero ainda, mas agora temos dois pads se movimentando e rodando, resolvendo as coisas aqui.
Agora que está movimentando, vamos salvar, claro. Por favor, salvem sempre seus projetos, tá? E a gente vai fazer uma pequena alteração para o jogador 2 ter o seu movimento próprio. Qual a alteração? A gente vai alterar o input, tá? Então eu venho aqui, ó, em Edit, tá? Esse menu aqui, ó, Edit. Depois eu vou vir aqui em Project Settings, tá? Project Settings. E aí eu vou clicar aqui, ele normalmente já abre no Input Manager, mas qualquer coisa abre aqui, ó, Input Manager e Access. E aí o primeiro processo está usando esse vertical aqui, ó, tá? Esse vertical aqui. Ele até coloca o X-axis aqui, pode deixar como tá, mas na verdade é o Y, tá? E ele está aqui e vejam que ele tem 4 comandos possíveis para fazer, né? Down, up, SW. Eu vou deletar o S e o W. S e W, tá? Deletar esses, tá? E vou deixar o down, up aqui. E agora, para complementar isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e ele tem um monte de axes, eu poderia alterar qualquer uma dessas, tá? Fique à vontade também, se vocês quiserem. Tipo esse debug vertical aqui, ó. A gente pode, né, alterar ele. Mas a gente pode criar um também. Como é que eu crio um? Como é que eu crio um comando para cá, né? Eu crio o comando, clico aqui no tamanho de comandos que eu tenho, que é 30, se você contar aqui são 30. Eu vou colocar aqui, ó, 31. Quando eu faço isso, ele copia o último, tá? Ele copia o último que tem aqui, tá? É a última base que tem aqui. Tá vendo? O debug horizontal, debug horizontal. Eu vou clicar nela, vou colocar aqui, ó, vertical 2, tá? Lembrando, tem que ser o mesmo nome que você vai usar lá, tá? Então, se tiver V minúsculo aqui, é V minúsculo lá. Ele acompanha isso. E aí, ó, botão negativo vai ser o S, botão positivo vai ser o W. Gravidade, aí eu posso copiar tudo que tem aqui, ó. Tudo que está aqui desse jeitinho eu posso copiar. Fica igualzinho. 3, esse daqui deixa, 3, snap. Aí aqui, ó, qual é o tipo? Ele é um key ou mouse button. Tá vendo que esse aqui é o legal? Ele detecta mouse movement, se é um joystick, se são aqueles manetezinhos do joystick, né? Então ele tem todo esse processo aqui que é super legal. E aí eu vou colocar aqui, ó, Key or Mouse Button, que é o que está lá em cima, e é o que a gente vai utilizar. Vou colocar aqui, ó, Y-Axis, tá? E é isso aí, tá? Então, dessa forma, eu criei uma cópia vertical do vertical ali embaixo, tá? Perfeito, tá tudo certo aqui. Não precisa salvar, ele não tem nenhum lugar, botão de save. Você criou, ele está salvo, está feito, tá? Pode deixar aberto, pode deixar fechado. E é só fechar aqui, pronto. Agora, no código, eu preciso vir aqui e colocar, né? Aqui, ó, vertical. Eu posso escolher jogador 1, jogador 2, tá? Eu vou colocar aqui no jogador 2, vertical 2, tá? Salvo, salvo o código. Então, eu basicamente fui lá, coloquei o mesmo nome que estava lá. E aí, se eu der o play, agora eu tenho 1 e 2 separados, ó. Beleza. Então agora eu posso controlar eles separadamente, tá? Então posso parar um, deixar o outro, posso controlar e isso te dá a base para criar o primeiro jogo Couch Co-op, primeiro jogo que você pode jogar com um colega aí do seu lado, tá? Usando as teclinhas do teclado, né? Um vai usar o WS, o outro vai usar as setinhas, né? E aí você consegue já tirar um fight com ele no seu jogo que vocês criou, tá? Então, com isso, nós fizemos a programação mais básica que tem do projeto, tá? Então, esse é a base principal do projeto, tá? A bolinha está indo, já está quicando, já está fazendo.
eu vou dar uma pausa nesse vídeo agora, vou seguir para o próximo vídeo, que a gente vai continuar complementando esse jogo, adicionando vários elementos a ele, para que eles tenham um suporte melhor, um suporte mais robusto, né? Por exemplo, de pontuação e de outras coisas assim, tá? Bem, muito obrigado por escutarem até agora e até o próximo vídeo.